Olá, pessoal. Então nós vamos começar a nossa primeira aula do curso de Filosofia Política. Bom, nessa primeira aula eu vou falar sobre a visão da política como aparece na filosofia clássica, como aparece e vou falar um pouco sobre alguns dos grandes líderes da história. Então, os grandes filósofos da filosofia grega foram Sócrates, Platão e Aristóteles. E nós já vemos na vida de Sócrates uma condenação que envolve elementos políticos. Sócrates viveu uma vida, ele lutou em guerras, ele foi escultor, e ele foi uma vez visitar o oráculo de Delfos, né, que é esse lugar, né, essa entidade grega, com essas sacerdotisas que fazem previsões, que tem uma espécie de experiência religiosa, de visão do destino das pessoas. E lá na porta do oráculo já tem uma frase muito interessante, que é: conhece-te a ti mesmo. E o Sócrates ouve do oráculo que ele é a pessoa mais sábia da Grécia. Mas ele não tinha noção do porquê isso, e aí ele fala: bom, fui obrigado a concluir que era porque eu sabia que eu não sabia, ou seja, eu tinha noção da minha própria ignorância. Então ele sai numa grande jornada de busca filosófica, e ele é condenado pela cidade, né? A cidade condena ele, acusando ele de duas coisas. Bom, ele basicamente confronta as grandes personalidades da época, e vai mostrando como as personalidades tinham um discurso que tinha incoerências internas, né? E começa a apontar para uma realidade transcendente. Então ele fala de duas coisas, os dois motivos pelos quais ele é condenado. É que ele é acusado de corromper a juventude e ele é acusado de ateísmo. Por que ele é acusado de corromper a juventude? Bom, porque ele ensinava valores que são distintos da religião civil da cidade. Do mesmo modo, uma razão semelhante implica que ele era ateu. Quando falo que ele é ateu, na verdade é porque ele defendia a existência de um Deus único, um Deus transcendente, uno, que não era igual aos deuses gregos. Ou seja, na verdade é muito parecido com a visão até bom, é parecido com a visão de Aristóteles, de Platão, e é parecido com a visão cristã. Embora, obviamente, exista a diferença entre a revelação cristã e a percepção da filosofia. Mas é engraçado porque quando São Paulo vai para Atenas, ele vê um monumento ao Deus desconhecido. E esse monumento ao Deus desconhecido, se não foi feito pelo próprio Sócrates, foi feito por alguém que foi influenciado por ele, porque essa história de Deus conhecido é bem própria de Sócrates, né? E ele se defende falando justamente isso. Tudo que eu fiz por esse Deus, que eu não vou dar, não é um Deus grego, como o que vocês querem que eu fale, mas eu fiz por ele, então eu não posso ser acusado de ateísmo se tudo que eu fiz foi por Deus, né? E a outra defesa é: como que eu posso ensinar virtudes para os jovens e estar os corrompendo? Porque você pode basicamente ensinar virtudes maiores do que a cidade está forçando, e isso vai gerar atrito com a cidade. Isso vai vai te colocar numa situação de instabilidade em relação à cultura da sua época, mas você o faz para poder ensinar as virtudes, para poder melhorar as pessoas. Essa é exatamente a finalidade desse curso. Basicamente, nós vamos falar coisas que por vezes vão chocar com o establishment político atual, com a ortodoxia política atual, com o que as pessoas estão ensinando como política de maneira contemporânea. Mas eu vou fazê-lo por uma missão divina, sem dúvida, assim como Sócrates, por uma missão da filosofia, e porque ensinar virtudes políticas para as pessoas, ensinar uma boa vida social, não é algo ruim, é algo que vai melhorar as pessoas. Então eu não estou nem aí, isso vai chocar com os valores de hoje. Vai ser melhor para as pessoas, portanto, ensinar virtudes é o que eu tenho que fazer, né? E já na filosofia grega, as palavras que a gente usa da política são quase todas tiradas da filosofia grega. A própria palavra política vem de polis, que é a comunidade, a cidade grega. O grande discípulo de Sócrates é Platão. E nós vamos ver uma história muito interessante no livro de Platão, que é do governo da República. Então o livro da República vai nos apresentar um governo que é movido pela busca da sabedoria, porque a partir do momento que a gente entende um pouco da filosofia clássica, quem que deveria mover a sociedade? As pessoas que encontraram a sabedoria. As pessoas são mais sábias que as outras. Do contrário, você vai cair numa pura briga pelo poder, como os sofistas, que eram os adversários de Sócrates na época. Você vai achar que só a lei do mais forte acabou. Ou você vai acabar numa situação em que você nunca consegue... a verdade, a intuição imediata, ela é o que move todas as decisões políticas.
E no caso da Platão vai dizer, não, quem tem que governar a sociedade é quem vislumbrou a sabedoria. Filósofo nada mais significa do que aquele que ama a sabedoria, daquele que vive a busca constante pela sabedoria. Não é a pessoa que tem a profissão de filósofo, não é eu que sou professor de filosofia. O que ele quer dizer com isso é a pessoa buscar e dedicar sua vida à sabedoria. Por isso que o rei tem que ser o rei filósofo, ele tem que ser aquele que ama e busca a sabedoria, mas ao mesmo tempo ele tem que ter as formações de guerreiro, ele tem que ser uma pessoa forte que consiga guiar uma sociedade. Mas se nós olharmos para Platão, ele vai falar de 3 partes da alma, que representam as nossas necessidades e as nossas atribuições. Uma parte de bode, que é o ventre, que é o desejo sexual, o desejo de alimentação, basicamente o sistema reprodutivo e digestivo, né? Que move muito das motivações mais baixas dos homens, né? De consumo, mas também é uma parte inerente da vida humana. A parte intermediária, ele fala que é a parte do leão. O que é a parte do leão? É o peito, é o timos, que é a força, que é a capacidade de enfrentar os desafios, que é a capacidade de ser de coragem, resiliência, assim por diante. São as virtudes do guerreiro. Se você olhar nos vasos gregos, tem esses guerreiros com o peito desproporcionalmente grande. E a parte de cima é da cabeça, é que vislumbra as ideias eternas, é que consegue guiar as pessoas para o que é eterno e não para o que é passageiro. E aí nós vemos que a sociedade ideal tem que, para o Sócrates, Sócrates é o personagem que Platão usa na República, né? Ela tem que, ele usa o mestre como personagem principal. Ela tem que emular essa estrutura. Então nós temos que ter, no topo da sociedade, os mais sábios. Primeiro, o mais sábio de todos tem que governar. E as pessoas que estão no topo têm que ser desprendidas delas quererem governar e elas têm que deixar que esse mais sábio governe. Esse mais sábio tem que ter sido educado nas artes clássicas, ele tem que ter uma capacidade muito boa assim, de conhecimento, de erudição, e ter as virtudes das demais castas, né? Ele basicamente, o líder vai ser o rei filósofo. O rei filósofo ele é basicamente o mais sábio dentre os sábios, mas quem vai gerir essa sociedade são os aristocratas. Aristocrata é aquele que busca arete, aquele que busca a perfeição, aquele que busca a maturidade, aquele que busca ser basicamente uma pessoa completa. Os aristocratas são, portanto, as melhores pessoas da sociedade, aqueles que realmente dedicaram suas vidas à busca da virtude. E eles não ficam tentando usurpar o poder do rei filósofo, porque eles, por serem pessoas virtuosas, humildes e focados na sabedoria, reconhecem o valor daquele que é melhor que eles. Então, abaixo essa é a casta gerencial, é a casta das pessoas que vai efetivamente tomar as decisões, tem que ser as melhores pessoas. Numa casta intermediária são os guerreiros, os guardiões, que tem que ver uma vida abnegada, uma vida quase espartana no modelo como ele escreve, né? Grande capacidade de luta, muita força, sem ter inclinações para consumo, sem ter desejo na alma, exceto de lutar e combater. Casta dos guardiões, portanto, reflete o timos, né? Reflete o peito. E abaixo desses, dos artesãos, das pessoas que produzem economicamente, que satisfazem, portanto, que conseguem trazer a comida, que conseguem satisfazer as nossas necessidades econômicas, produtivas, né? Essa é a casta dos artesãos, e isso compõe a cidade perfeita. Então, de tal modo que os artesãos nunca querem usurpar o poder, porque eles entendem que eles vivem para a arte, eles vivem para a produção, eles vivem para criar coisas boas que atendam às demandas das pessoas. Os guardiões são guerreiros, eles estão dispostos a morrer. E os intelectuais, guerreiros, essas figuras, os aristocratas, são os mais dispostos a morrer pelos outros e tem que ser os mais humildes, tem que ser os mais abnegados, os mais corajosos, as pessoas mais com o maior número de virtudes. Então a sociedade funciona de maneira equilibrada. No entanto, Platão vai descrever a decadência dessa cidade, mais ou menos seguindo o mito das eras do Hesíodo. Hesíodo fala no Trabalho dos Dias, existe uma era de ouro, que passa para uma era de prata, que passa para a dos heróis, e a gente vai chegando na nossa decadência. É um modelo de como a cidade decai, né? E aí Platão vai descrever esse modelo da seguinte maneira. Os guerreiros começam a ganhar as batalhas e eles falam, poxa, ao invés de eu ter que cultivar a minha vida, a sabedoria toda, ao invés de ter toda essa ordem e tal, eterna, divina, isso aí é meio abstração. Vamos ter uma sociedade baseada em quem ganha as batalhas, porque daí, pelo meu mérito militar, eu consigo ser aquele que manda, eu consigo mandar. Então a honra
vai tomar o lugar da sociedade baseada na virtude, baseada naquilo que é a busca do espiritual, do transcendente. Então nós vamos transitar agora os guerreiros tomam o poder, que são filhos basicamente dos aristocratas, mas que preferem as honras da guerra ao cultivo da sabedoria eterna. Esse regime vai deixando de ser um regime o regime ideal de Platão, ele é uma monarquia, porque ele é a monarquia do rei filósofo. Ele é uma aristocracia, porque ele é governado pelas melhores pessoas. E ele é uma república, porque é uma cidade, uma polis estável, né, até o nome do livro, na qual todos cooperam para uma ordem social equilibrada pelo bem comum. Então ele funciona como... Então todos participam da ordem política de algum modo. Então, não na tomada de decisão, mas participam. Então é por isso que é uma república. E aí, na medida em que a sociedade agora é gerida pelos guerreiros, você começa a ter uma sociedade timocrática, time de peito, né? É um regime militar, é o regime das glórias, é o regime da batalha. É um regime muito abnegado, porque ser guerreiro você tem que sacrificar. Você tem que, basicamente, saber lutar, você tem que ser corajoso. Mas é um regime que agora não tem aqueles valores espirituais, aquela visão da alma eterna que Platão tanto fala. Esse regime continua muito virtuoso, mas a educação vai ser notoriamente pior. Porque quando você educa os seus filhos para a guerra, você está deixando de passar esses valores espirituais que são o que garantem que eles não tenham aspirações mais baixas, né? O que garante que eles busquem a alma deles busquem coisas mais elevadas. Aqui para Platão está associado tudo, tá? Está associado a música da cidade tem que refletir esse modo divino, a poesia, todas as coisas têm que estar subordinadas a esses valores que ele está colocando. E agora a música é mais a música da guerra, né? E essa sociedade timocrática, então, vai educar os filhos de uma maneira mais pobre em comparação com a monarquia do rei filósofo. Perfeito, o que acontece com os filhos dos timocratas, eles começam a querer ganhar dinheiro ao invés de serem aristocratas de fato, porque dinheiro é mais fácil, eles percebem que dos espólios da guerra vem dinheiro, e que é mais fácil usar o dinheiro para mandar nas pessoas do que ter que ser um guerreiro, ter que ganhar batalhas, ter que se viver uma vida abnegada. É mais fácil realmente mobilizar as riquezas. Então os filhos dos timocratas começam a virar oligarcas, eles começam a virar pessoas que querem governar a partir exclusivamente do valor do dinheiro. Por que eu vou levantar e vou lá lutar e arriscar perder minha vida se eu posso simplesmente pagar alguém para fazer isso? Esse é o raciocínio. E aí a geração dos timocratas vai dando... Então você vai baixando naquela hierarquia das partes da alma, né? E agora aqueles que têm mais dinheiro mandam na sociedade. Se forma a oligarquia. Só que nem todo mundo consegue ter dinheiro na mesma proporção. Algumas pessoas vão ter muito mais dinheiro que as outras. Portanto, oligarquia significa um grupo de pessoas mandando. É isso que vai acontecer agora. Um grupo de pessoas vai mandar. Esse grupo de pessoas vai ter uma educação notoriamente materialista, porque eles largaram os valores de guerreiros da timocracia. E agora que eles têm essa visão tão materialista, eles vão educar os filhos deles para serem materialistas. E muitos dos filhos deles vão ser aqueles herdeiros que vão afundar as empresas, né? Porque a sociedade oligárquica, ao contrário do que se imaginaria em primeiro momento, ela é uma sociedade que tem... Porque para você tocar uma empresa, para você tocar um empreendimento, você tem que ter virtude. Você tem que ter muitas capacidades e tal. Então a sociedade oligárquica, ela, na verdade, ela é uma sociedade na qual as pessoas têm que ter aquela virtude burguesa, o termo burguesa é impropriamente aplicado, mas aquela virtude que você basicamente gere a sua vida, consegue trabalhar, a laboriosidade tem um valor na sociedade oligárquica, sem dúvida, consegue ter gestão sobre as coisas, consegue cumprir prazos e assim por diante. Mas como é uma sociedade materialista, você vai ter uma grande quantidade de herdeiros que não seguem as coisas, você vai ter pessoas que não têm bens materiais porque não têm a mesma capacidade que outras também, e almejam esses bens e desenvolvem inveja. Então você tem uma massa de pessoas que odeiam o fato de outras pessoas terem mais dinheiro do que elas. A sociedade vai, portanto, começar... o que Platão descreve é que aqueles que não têm dinheiro vão começar a querer matar aqueles que têm, vão começar a conspirar contra aqueles que têm. E o hedonismo, bem o hedonismo do herdeiro, bem o hedonismo do filho mimado, começa a crescer até o ponto que cada um quer viver os seus prazeres. Então, da matança e da revolução, e da matança daqueles que têm dinheiro, surge a sociedade democrática, segundo Platão.
que é a sociedade das pessoas que querem beber, fazer sexo, viver os prazeres de maneira individual e cada um quer o seu. Então as pessoas agem de maneira coletiva, mas elas agem de maneira coletiva só porque cada um quer satisfazer as suas necessidades pessoais. Não é para tocar uma empresa, não é para lutar numa guerra e não é para encontrar o eterno e buscar a virtude. É para cada um poder viver a sua vida segundo os seus prazeres. A sociedade democrática, portanto, ela parece muito livre, porque como cada um é livre para prazeres e tal, tudo soa libertário, mas na verdade o que acontece é que você é escravo das suas paixões, você é escravo das suas necessidades imediatas e você vive uma vida absolutamente caótica. Inclusive a tendência da sociedade democrática vai ser matar aqueles que são mais virtuosos, matar aqueles que são melhores. Isso aconteceu exatamente com o mestre de Platão, que é Sócrates. Portanto, a democracia grega matou o grande filósofo e vai matar todos os indivíduos excepcionais até o ponto que se preserve o reino da mediocridade e a tirania da maioria hedonista. Esse é o cenário que Platão nos pinta, até que a sociedade, você vai descobrir que se é uma competição para ver quem é mais hedonista, quem é mais malandro, sempre tem um que é melhor que os outros, e a democracia vai ser dominada pelo tirano. Porque ele vai oferecer benefícios para as pessoas, ele vai oferecer coisas, e daí elas vão ser facilmente manipuladas e o tirano vai assumir o regime. Do tirano, ele vai ser governado ele é a pior pessoa dentre as piores pessoas. Portanto, ele vai ser movido pelo desejo de morte. Sendo movido pelo desejo de morte, ele vai destruir vidas, ele vai destruir a ordem, até o ponto que a civilização, entre esses ciclos de democracia e tirania, ela vai se autodestruir e o caos vai reinar. Até que se possa implantar uma nova ordem que busque novamente o eterno e daí recriar uma cidade. Essa parte da república, né, que tem tudo a ver com o mito da caverna, essa ideia de você sair porque o filósofo tira as pessoas da caverna, né? Ele tira elas do mundo das aparências e foca no mundo das ideias, que não é o mundo dos pensamentos, é o mundo da percepção das essências, né? Da essência do homem, da beleza, da verdade, coisas assim. Essa jornada para sair da caverna, essa jornada de liderança, essa jornada basicamente platônica, ela está representada nesse tipo de governo. E é o que move, em última instância, a saída da caverna é o ágaton, o bem transcendente. E o bem transcendente seria a grande meta da política. Aristóteles, que vai ser aluno de Platão, vai dar um outro modelo, mas esse modelo do Aristóteles não contraria o modelo platônico. Ele é meio que paralelo, porque o do Platão está mais focado na jornada da alma face à política, né? Isso é, para Platão, uma refutação também na República dos sofistas. Ali aparece a figura do Trasímaco, que fala que quem manda é quem manda e acabou. No caso, Sócrates inclusive fala do anel de Giges, né? Ele fala que todos os males que você comete, os males externos podem destruir seu corpo, mas os males internos, a sua corrupção, pode destruir a sua alma. Então, mesmo que você tivesse um anel que você pudesse ficar invisível para os homens e para os deuses, não valeria a pena você ser mau, porque isso destruiria a sua alma, porque isso acabaria com quem você é na sua essência. Está também muito bem representado na Consolação da Filosofia de Boécio, um dos meus livros favoritos. Então, Aristóteles tem um outro modelo paralelo que ele fala, olha, quando nós analisamos a política, nós temos duas coisas, né? Uma, existe a finalidade imediata, porque como que se forma uma sociedade política? Se forma a partir das famílias. Eu me uno com alguém e começo a ter filhos, só que uma família não consegue ser uma unidade política perfeita. Por quê? Embora seja a base da sociedade. Porque a família, ela demanda outras famílias para poder viver, para poder sobreviver. Então eu formo a cidade justamente porque a minha família não dá conta sozinho. A cidade, ela por sua vez, qual a primeira finalidade dela? A sobrevivência. A subsistência das pessoas. Que elas consigam comer e sobreviver. Porque é segurança, comida, né? Economia básica e segurança. E hoje em dia eu diria que a energia faz parte da sobrevivência do modo como nós vivemos. Sempre foi, né? Porque você tinha que queimar fogo, queimar lenha para ter fogo e assim por diante. Então a energia, obter energia é parte desse processo, né? Mas basicamente comida e defesa são os principais pontos básicos, né? Porque se você morre, você não tem como buscar outras finalidades. Mas a finalidade última da polis não é a sobrevivência. É o bem da alma, eudaimonia.
Daimon ser intermediário entre o céu e a terra, e eudaimonia é ter uma boa intermediação entre o céu e a terra. Portanto, Aristóteles, ele basicamente ele vai estabelecer que você tem que sobreviver de imediato. Mas você tem que, em última instância, encontrar o bem da sua alma para você poder ter uma vida feliz, que é por isso que às vezes erroneamente traduzem eudaimonia por felicidade, eu acho que é uma redução da tradução, tá? Mas é uma consequência de uma vida plena, de uma alma plena, é isso. Na verdade, isso aqui está muito próximo com o conceito de Aristóteles do spoldaios, do homem maduro, o homem que é senhor da sua própria vida. Ele não é determinado pelas suas paixões, mas ele vive em busca da existência maior que ele pode viver, da maior grandeza de alma, né? Então a cidade busca esse bem da alma, é por isso que ela existe, né? É por isso que política é basicamente segurança, comer e encontrar o bem da alma. Esse é o essencial da política. E para isso as sociedades vão se organizar de 3 modos, vai dizer Aristóteles. Ou uma pessoa vai governar, ou um grupo de pessoas vão governar, ou um monte de pessoas vão governar. Essas pessoas podem governar de acordo ou contra aquilo que é justo por natureza. O que é justo por natureza que vai dar origem à tradução do direito, à tradição do direito natural e da lei natural. Lei natural é basicamente tudo aquilo que move, que regra o meu agir, né, de um tal modo que me leva para esse bem transcendente que a gente está falando, para esse bem da alma. Então todas as medidas das minhas ações, de eu comer de uma maneira que não seja em excesso, de eu ter coragem, de eu ser justo, de eu me portar bem, de eu ter piedade, essas coisas me levam o bem da minha alma, portanto elas são virtudes, né? Portanto elas são de acordo com a lei natural. Se um governante, se uma pessoa obedece à lei natural, ele está fazendo o seu trabalho, que é fazer a intermediação entre o que é eterno e terreno, portanto elevando as almas das pessoas que são governadas. Se ele está de acordo com a lei natural, e se ele tem o modo correto de agir, esse um governante será um monarca. Esse grupo de governantes serão aristocratas. E essa multitude, esse modelo de governo será uma politia, né? Que por vezes nós trazemos como república. Se esse monarca, na verdade, age contra a lei natural, ele é um tirano. Se esse grupo de pessoas age contra a lei natural, os aristocratas, na verdade, são oligarcas. E se o grupo de pessoas, se essa multidão age contra a lei natural, é uma democracia. É isso que Aristóteles classifica, né? Então, uma aristocracia é uma república corrompida, uma oligarquia é uma aristocracia corrompida, e uma tirania é uma monarquia corrompida. Essas são as formas como Aristóteles apresenta. E quando nós vemos a história, nós vemos que ou um regime vai ser governado por uma pessoa, por um grupo, ou... normalmente repúblicas, tá, na história, são meio que regimes militares. São regimes muito focados, historicamente falando, repúblicas de verdade, são regimes muito focados em defesa, em milícias, por vezes, como a milícia eu estou me referindo precisamente, não a milícias na versão brasileira do termo, eu estou me referindo ao termo que os americanos usam para a fundação do seu estado, né? Tem esses Minutemen, que são essas espécies de cidadãos armados que garantem a defesa, né? Ou um regime muito militar. Então o regime americano era muita propriedade privada e muito exército. E do mesmo modo era o regime romano, né? Muita propriedade privada, um foco muito grande nas vilas e no exército. Então normalmente regimes republicanos têm essa coisa de armar a população em propriedade. Por quê? Porque se você não tem propriedade e não tem defesa pessoal, o poder não é seu de verdade. Na verdade, ele é de uma outra pessoa, né? Por isso que o regime... muita gente fala que não, a monarquia é difícil de dar certo, então muitas vezes é melhor a república, é mais fácil. Na verdade, uma república é muito difícil de ser executada, porque você precisa de uma grande... Até os fundadores dos Estados Unidos falavam isso, é muito difícil ter uma república. Você precisa de uma grande quantidade de pessoas com um bom nível moral, com uma grande capacidade de cuidar da própria vida, o que é muito difícil você ter usualmente, mas foi feito na história mais de uma vez, né? Mas sim, é um regime um pouco mais difícil. É mais fácil educar uma pessoa para ser virtuosa, que foi o que Aristóteles fez. Aristóteles foi o mentor de Alexandre o Grande, que foi o maior conquistador do mundo antigo, né? A aposta dele
Foi a monarquia que botasse paz na Grécia. E pelo menos do ponto de vista da Grécia deu muito certo. Ele realmente conseguiu unificar a Grécia. Conseguiu trazer a ordem. O problema de Alexandre, né, é que Alexandre resolveu misturar a cultura clássica que ele recebeu de Aristóteles com a cultura oriental, porque ele foi aclamado como um deus e aí ele achou que era uma boa ideia. E daí isso acabou com a cabeça dele e atrapalhou muito o projeto, mas deixou nas pessoas um ideal monárquico que nunca seria superado, né? Quando nós olhamos então a finalidade da política, toda a política da história ela se destina a isso, a nossa sobrevivência e ao bem da nossa alma. Por isso, toda vez que alguém se afastar disso, nós vamos ver ao longo da história todo esse modelo platônico e aristotélico, ele vai ser visto 1 milhão de vezes ao redor da história. Ele vai ser visto em todos os lugares. É um negócio surreal. Eu gosto de falar nas aulas, a gente vai ter uma aula que a gente vai falar disso especificamente, mas que todas as coisas que são produzidas hoje em dia eficazes são monarquias. A direção do filme é uma monarquia. Uma empresa, uma startup é uma monarquia e assim por diante, né? Por quê? Por que monarquia? Estou usando a classificação aristotélica, porque deu uma pessoa com responsabilidade pessoal, com skin in the game, para usar o termo, gerindo aquela instituição, né? Roma vai ter toda uma simbologia política própria. Os romanos, eles vão se ver como filhos da guerra, vão usar a figura do lobo, porque o lobo é um símbolo de autoridade, o lobo é monogâmico, territorial, ele é expansivo, né? E a República Romana vai ser baseada na ideia do cursus honorum. Então ela vai ser a sucessora dessa cultura clássica grega. O cursus honorum é o caminho das honras. Então você tinha que cumprir uma série de requisitos para poder galgar um cargo público. O cara tinha que ser soldado, ele tinha que ganhar umas batalhas. Só depois que ele tivesse vários méritos, eles poderiam deixar ele administrar um prédio público. Ou uma quantidade maior de soldados. Se ele era bem sucedido nisso, aí ele poderia galgar espaço para participação política, para representação nos lugares. Então, o regime romano ele era todo feito para a ideia de que o cara assumia socialmente só na base do mérito demonstrado em batalha e na abnegação dele. Então, era uma república altamente timocrática, usando alguns termos da terminologia clássica, né? Isso fazia com que a República. Isso deu para Roma um poder monumental que fez Roma ganhar batalhas assim inimagináveis, inclusive contra Cartago, né? Esse cursus honorum é baseado em uma boa parte nas virtudes até do Aristóteles. Cícero, por exemplo, que é um dos grandes intelectuais de Roma, Cícero fala da virtude da prudência, Cícero que ele chama de sabedoria. Cícero fala da justiça, inclusive da justiça perante Roma, perante essa fundação sagrada da cidade, né, que eles acreditavam. Isso dá para Roma. Roma faz uma coisa inédita. Dá para a humanidade, além de levar água e estradas, dá para a humanidade um cenário completo de visão universal. Cria essa noção de uma Europa universal, Europa que é da mitologia grega, que é raptada por Zeus e depois os filhos dela saem em Creta, né? Essa visão de universalidade, né, de Roma, ela, inclusive a águia é aquela que vê acima de tudo, né, aquela que vislumbra tudo. Tira as pessoas dessa mentalidade tribal e coloca elas numa ideia de uma cultura permanente. Por isso que Roma vai ser o símbolo de tudo que é civilização e não só acampamentos, né, como os romanos falariam. É a diferença entre cidade e acampamento. E o cursus honorum é o que garantiu essa ascensão social. Por isso que a ordem complexa, a ordem de Roma gerou realmente indivíduos incríveis. Mas ela era uma ordem, assim como de Alexandre, na qual não há uma obediência desse líder para a ordem eterna, né, o que vai criar uma série de tensões. E aí começa a ter uma briga de facções, uma briga entre a elite romana e o exército, e fundamentalmente os soldados legionários, né? Porque muitos dessa elite romana vai acumulando bens e perdendo e não tendo representatividade, né? Então é mais ou menos Roma vai se oligarquizando, né? Vai saindo desse regime mais estritamente timocrático para esse regime mais oligárquico. E aí tem essa briga, os optimatas são os defensores da velha aristocracia e os populares, os defensores do soldado, né? Eles vão brigando, tem ditadores dos dois lados. Ditador é basicamente ditador em Roma tem um termo próprio, tá? Os romanos nomeavam ditadores em tempos de guerra e crise para que eles pudessem conduzir a república e depois o cara entregava o poder de volta. Era um sistema, né? Os romanos tinham 2 cônsules, né? Que um meio que se anulava, mas eventualmente um podia assumir o poder de fato, né? Então tem toda uma complexidade no sistema romano.
Mas essas brigas de facções estão criando um inferno, são guerras civis infinitas, um vai depondo o outro. E aí existe um anseio em Roma pela unidade, pela união das pessoas. E quem satisfaz isso é Júlio César, porque Júlio César ele é dos populares, mas ele é diferente de Sula e Caio. Sula é um ditador do lado dos optimates e Caio do lado dos populares. César é da linha de Caio, né? Mas ele viu que essa coisa de briga de facções, como tinha em Roma, gerava um caos social. Então César tem a visão ele leva adiante essa ideia de Roma de universalidade. E ele fala, não, vamos unir as classes sociais. Por isso que até hoje Roma é SPQR. Senatus Populusque Romanos. O Senado e o povo de Roma, unidos, né? E o César fala, eu vou acabar com essa briga de facções, eu vou resolver isso. Bom, para isso é a queda do regime oligárquico e a ascensão da monarquia, não tem outro jeito de fazer. E aí César, quando ele ganha a guerra civil, ele tem a chance, ele invade a Gália, ganha a Gália, né? E depois ele vai para a guerra civil e aí ele tem a chance de matar os adversários. Ele acha as cartas com todos os adversários. E ele acende com azeite de oliva, queima e perdoa as pessoas. Pompeu já era um representante dessa linha mais militar de governo, que tinha resolvido o problema dos piratas na Grécia Antiga, né? Mas César agora vira o símbolo do monarca unificador. E aí César, depois que perdoa os adversários, o que eles fazem com ele? Matam ele. O Senado vai lá e os senadores matam ele. Quando os senadores matam ele, fica provado para todo mundo uma coisa, que o Império Romano veio para ficar. Porque isso deu legitimidade à fórmula política do César, deu legitimidade a uma nova visão de monarquia. Eles não usam esse termo, que o termo é queimado, eles falam imperador, que é aquele que manda, né? Mas está estabelecida agora essa visão, né? Os romanos falam tem três tipos de exercício em Roma, né, de autoridade. Autoritas, que é essa autoridade mais espiritual, pela pessoa que fala. Imperium, que é mando, né, mais ou menos como um chefe de uma empresa que manda em alguém. E potestas, que é coação. Se você não fizer, você vai sofrer consequências. O ideal, como potestas é muito intenso, o ideal é que você consiga gerir o máximo possível por autoritas. Na falha da autoritas, império. Na falta de império, potestas, né? Mas o poder de potestas em Roma era muito restrito. A maioria das pessoas tinha poder de mando, não esse poder de coação tão explícito. E autoritas, bom, é uma coisa meio espiritual, mas que vinha com os cargos, né? E César, portanto, nos ritos de março, que é uma cerimônia religiosa, é morto. E aí a briga civil depois dele já é uma briga entre cesaristas, até o ponto que Otávio vai ganhar a briga e o Império Romano está estabelecido e vai ser uma das ordens mais estáveis, vai gerar o auge de Roma, né? Muitas vezes uma monarquia por sucessão. Só que tem uma contradição no Império Romano, que é essa coisa da ordem espiritual. O Império Romano é o auge da maturidade política do mundo antigo, mas o Cristo aparece mostrando que a importância dessa lei eterna, que já estava na história de Sócrates. A um tal ponto que a autoridade que vem do Império Romano vem de uma autoridade divina anterior, da lei eterna, porque a lei natural só existe porque ela é uma participação da lei eterna. Então, os romanos, eles querem cultuar o imperador como um deus, porque você toma a autoridade máxima como uma autoridade temporal. Nessa deles quererem cultuar o imperador como um deus, eles querem matar o Cristo. Porque os cristãos, no geral... Por que eles perseguem então os cristãos? Porque os cristãos não reconhecem a divindade do imperador romano, porque não existe outro Deus senão esse. Então, quando o Cristo fala a César o que é de César, é Deus o que é de Deus, ele não está falando que tem que ter separação de Estado e Igreja, como querem falar. Isso é uma coisa do iluminismo. O Cristo está dizendo que o que é de Deus são as almas e todo o cosmos. E a César é a moeda que está lá na mão dos caras. Então, na verdade, o poder de César vem do poder de Cristo, vem do poder de Deus, né? É Deus que delega essa autoridade. Isso é muito interessante porque muda a concepção da política e da ordem social. Até muitas pessoas tinham a expectativa que Cristo fosse ser como o rei Davi, que ele fosse ser como os antecessores dele, né? O rei Davi é uma figura incrível, ele é um exemplo de monarquia fantástico, porque ele tem muitos pecados pessoais, né? Mas ele sempre enfrenta batalhas impossíveis, ele sempre se emenda e ele sempre resolve seguir a vontade divina a despeito de tudo isso. Por isso que ele é o grande rei unificador de Jerusalém e o grande rei que unifica os israelitas, né? Então, quando o Cristo, né, ele aparece no Evangelho de São João, aparecem muitos símbolos monárquicos dele, unidade na verdade.
ele chama os apóstolos, né, e fala, e pede rezando por isso, porque você pode querer ou unir as pessoas na base da mentira, ou você pode querer que as pessoas falar a verdade, mas de uma maneira que crie cisão. E o monarca tem que pacificar todos, né? E aí o Cristo é crucificado com a coroa de espinhos, tem escrito na placa dele, Rei dos Judeus, e ele tem o manto púrpura do imperador romano. E quando ele encontra a autoridade do Otávio, que é o Pilatos, ele fala, não, ele fica em silêncio, porque ele está sendo injustamente acusado, e ele corrige o Pilatos quando ele fala assim, não, pela minha autoridade que está acontecendo aqui, ou seja, ele restabelece a hierarquia correta, que Deus está acima da ordem temporal e da criação nesse mundo. Isso é o que vai gerar a conversão do Império Romano. Quando eles martirizam os cristãos e eles veem que os cristãos cantam alegres, porque eles buscam a vida eterna. Agora, o grande desafio é o seguinte: essa conversão do Império Romano vai ser parcial, e o Império Romano vai continuar caindo em hedonismos e heresias. No caso, a heresia ariana, uma das mais notórias, que fala que Cristo não é Deus, né? E pega muito no exército. E agora você tem dois problemas, porque o Império vai desabar. O Império Romano vai entrar em decadência. Pela crise moral dele, tem vários relatos sobre isso, né? E Agostinho conta isso. E Agostinho vai preparar a cidade medieval. Ele vai falar, guardem os livros, se eduquem, se preparem para esse colapso do Império. Mas o Império vai colapsar, sem dúvida nenhuma. E essa decadência moral, essa crise, vai deixar as pessoas ansiosas para a restauração do ideal monárquico. Só que agora com o espírito cristão. E aí vem todo o esforço, né, da igreja para duas coisas. E aí vem duas pessoas da Antiguidade Tardia que são muito interessantes nesse sentido. Boécio e Justiniano, porque eles vão para caminhos diferentes, né? Boécio tenta guardar o legado cultural, né, o legado da educação clássica e a conversão dos bárbaros. Ele acaba sendo traído e perseguido. E essa conversão dos bárbaros vai acontecer, né, no seu devido período. Justiniano tenta a restauração do Império Romano pela via bizantina. Ele foi um dos grandes líderes políticos da história. Justiniano ele não tem uma procedência nobre. O pai dele tinha assumido, mas o pai dele era um soldado do palácio, um guerreiro do palácio, um guarda do palácio importante, né, mas um guarda do palácio. Ele é casado com uma atriz, que era uma profissão muito mal vista na época, talvez até hoje, sei lá. E ele tem esse sonho de restaurar o Império Romano, o que faz com que ele, apesar de seus vícios pessoais, com que ele lute pela cristandade, combata as heresias, construa a Hagia Sophia, reconquiste a Itália, construa esses belíssimos murais em Ravenna, que foi a última capital do Império Ocidental. Roma era a capital espiritual, né? Ravenna era a capital do Império Ocidental e Bizâncio, Constantinopla, a capital do Império Oriental. Então, Justiniano, ele monta o Corpus Iuris Civilis, que é o grande corpo do direito civil romano organizado. Então você começa a ver duas possibilidades após a queda de uma ordem política se instaurar, que são duas possibilidades que vão estar sempre presentes conosco e vão montar a Idade Média. A opção beneditina e a opção carolíngia. A opção beneditina é rezar, cultivar a cultura, cultivar a vida espiritual e aos poucos convertendo a sociedade. De uma maneira paralela, um paralelismo. Eu vou criar instituições ignorando a decadência, a destruição que o mundo está virando, até um ponto que ele vai se convertendo. E a opção carolíngia é, alguém vai ter que nos proteger, então nós precisamos converter os melhores guerreiros que nós tivermos disponíveis para que eles lutem e restaurem uma monarquia heróica. Isso vai acontecer, e a figura de Carlos Magno vai ser um símbolo disso. E Carlos Magno, assim como Alfredo Grande, né, que fez a mesma coisa na Inglaterra, eles têm um padrão, que é um padrão de forma uma política muito saudável de monarquia cristã, que vai criar essa cultura medieval, essa cultura da harmonia entre cristianismo, monarquia e tudo mais. Que é o seguinte, por isso que Carlos Magno vira o grande ídolo da Idade Média, tem livros de literatura. Guilherme, que é meu nome, vem de uma canção de Guilherme, são paladinos de Carlos Magno, tem a canção de Rolando, tem vários grandes heróis que vêm dessa linha carolíngia, né? Carlos Magno, Carlos Martel luta uma grande batalha contra os muçulmanos. Ele era o prefeito do palácio, não era monarca eleito dos francos, né, que era o povo. E eles são convertidos ao cristianismo. E o interessante é que os francos foram convertidos ao cristianismo, né? E Carlos Magno agora entende o seguinte, que ele tem que governar, proteger o cristianismo, que ele precisa descentralizar o poder. Daí toda essa leitura feudalista de que o poder não pode ficar central, porque senão o regime vai ser mais frágil.
que ele tem que dar unidade às pessoas, que ele não pode ser o rei de um, mas ele tem que ter um povo que seja unificado sobre a mesma fé. E que realmente o heroísmo tem que mover a política. Né? Esse espírito de paladino da época vai ser grande parte o criador da Idade Média. Né? De Carlos Magno vai surgir a França e o Sacro Império Romano Germânico, ou seja, Alemanha e França, que não é pouca coisa para a história europeia, é o centro da história europeia continental. Né? Alfredo, leiam o livro do Chesterton, A Balada do Cavalo Branco, aliás, tanto podem fazer meu curso de História da Igreja, como vocês podem ler o livro do Daniel Hobbes de História da Igreja, vai contar muito bem esses personagens, esses períodos, né? Mas leiam o livro do Chesterton, A Balada do Cavalo Branco, conta a história de Alfredo de maneira literária, mas maravilhosa. Alfredo vai enfrentar o grande exército pagão, unificar a Inglaterra. E tanto Carlos Magno quanto Alfredo vão fazer o seguinte: eles vão fomentar a cultura clássica. No caso de Carlos Magno, contra a destruição dos bárbaros, ele vai fomentar a educação clássica de Alcuino de York. E no caso de Alfredo, ele também vai beber e vai fazer reformas para ensino do latim, ensino da liturgia. Vai ter um renascimento cultural, que é chamado Renascimento Carolíngio, né? Na Inglaterra eles chamam de Renascimento Alfrediano. Esse é o símbolo que o Ocidente anseia mais do que todos, que é o retorno do rei. O Carlos Magno se vê como um imperador romano, porque ele é o herdeiro do Império Romano, mas agora submetido a uma coroa acima dele. E os ideais aristotélicos são preservados porque e todas as pessoas têm defeitos pessoais, mas assim como os grandes heróis anteriores a ele, Júlio César, Alexandre e outros, mas Carlos Magno foi mais bem sucedido em um certo aspecto. Ele tenta formar uma aristocracia, que são esses cavaleiros, e ele tenta gerar uma república, que é esse feudalismo, que é essa descentralização de poder. E ele tenta ao mesmo tempo obedecer essa autoridade acima dele, que é o cristianismo. Então isso gera na vida de Carlos Magno um ideal monárquico poderosíssimo. Por isso que ele é o símbolo da Europa, por isso que ele é o símbolo de grande parte da civilização ocidental. Carlos V foi uma última iteração dessas, né? Foi uma tentativa da cristandade já bem tardia. O filho dele, Filipe II, foi rei do Brasil. E Carlos V tentou, na época barroca, fazer o mesmo. Arte clássica, fomentar as artes, fomentar a alta cultura, fomentar as vitórias em nome da cristandade. Foi o último cavaleiro, podemos dizer que ele foi o último cavaleiro em algum aspecto, né? E então eu diria, esse é o retorno dos imperadores, né? A ideia é que os imperadores barrocos de Espanha e Portugal, e Dom Manuel foi um pouco isso, eles queriam continuar as cruzadas, eles queriam continuar a guerra religiosa. E é desse espírito que o Brasil é fundado, porque Dom Manuel é o rei navegador, né? O primeiro rei do Brasil. É o espírito de que essa luta, de que essa batalha pelo espírito monárquico combatendo a oligarquia vai conseguir restaurar uma ordem espiritual. O iluminismo não é senão a retomada das oligarquias, a ascensão do poder oligárquico. E esse espírito monárquico não é senão a grande oposição a ele, como nós vamos ver na história. Então, de referências para vocês lerem, leiam, por exemplo, vou deixar aqui várias bibliografias, vamos lá. Dos Deveres de Cícero, espetacular. Vidas Paralelas do Plutarco, vai contar muito disso. Desde a fundação da cidade, de Tito Livio. Histórias de Heródoto, História da Guerra do Peloponeso e Tucídides, Apologia de Sócrates, todo o corpo da literatura platônica, obviamente a República de Platão, a Política de Aristóteles, a Ética de Nicômaco, os estudos de Aristóteles sobre as constituições fazem parte disso que eu estou falando. Obviamente, a Eneida, a Ilíada são livros indispensáveis para ter uma visão sobre isso, né? Nossa, tem tanta coisa interessante, né? Sobre Boécio, obviamente, eu falei da Constelação da Filosofia, falei da História da Igreja do Daniel Hobbes, que vai ajudar muito. Acho que essa é uma boa introdução. Eu receio sempre passar livros demais, né? Para as pessoas não ficarem perdidas também com as coisas. Mas se vocês derem uma olhada nesse livro, vocês já vão ter uma noção muito boa dessa história clássica. Tá bom? Então isso é isso para a nossa primeira aula. Espero que vocês possam ter... leiam esses livros de literatura também. Ser Gawain e o Cavaleiro Verde,
a Canção de Rolando, a Canção de Guilherme, para vocês entenderem um pouco mais da mentalidade medieval. Beowulf é um, né? No Beowulf tem essa imagem poderosa de que o Beowulf ele enfrenta primeiro um inimigo que ele usa a força própria, depois um inimigo que ele usa as ferramentas que representam a tradição, por fim ele tem que entregar a vida, né? É o Troll, que é a força bruta do mal, depois a mãe do Troll, que são as profundezas do mal, e por fim o dragão, que é o mal diabólico, e para esse só a vida espiritual. Então esse imaginário medieval realmente é apaixonante. E ele forma muito dos nossos ideais. Claro, uma figura que eu não poderia deixar de falar também é Joana d'Arc, que contra, e tem os processos dela. Tem até um livro de romance sobre ela do Mark Twain. E Joana d'Arc, a querida heroína que deu o branco da bandeira da França, que foi mandada para Deus mostrar para os homens o quanto eles enfraqueceram, o quanto nós ficamos fracos, e que foi uma dama feminina até os últimos dias no seu martírio, né? Um símbolo realmente também desse ideal, né? Enfim, então tem muita coisa interessante para isso. Vejam vídeos também do Sacro Império Romano Germânico, tanto o Kaiser Hin, mas vejam o funeral do imperador do Sacro Império Romano Germânico, o funeral do imperador da Áustria. É impressionante. O Brasil foi fundado em grande parte muito moldado por esse ideal Habsburgo, né? O amarelo da bandeira brasileira vem dos Habsburgos, que é esse ideal de uma monarquia cristã. E assistam o vídeo, porque é lindo, porque eles batem na porta, né? Uma vez, o mestre de cerimônias na igreja dos Capuchinhos. Esse é o imperador do Sacro Império Romano Germânico, o maior império dos grandes impérios europeus. E aí ele fala, quem é o Capuchinho? E aí o mestre de cerimônias fala todos os títulos, né? E aí o Capuchinho fala, não conheço. Aí bate de novo o mestre de cerimônias. Fala, quem é? E ele fala, aqui é Dr. Otto, por exemplo, é um vídeo que tem na internet. Fala todos os títulos dele. E aí o Capuchinho fala, não conheço. Bate a terceira vez e fala, quem é? Aqui é Otto, um pobre pecador. E ele pode entrar. Esse é o ideal da monarquia, que até hoje nunca foi superado. O ideal mais belo que nós temos, né? E é isso. Por mais que nós possamos oferecer formas políticas, nenhuma vai fugir dessa beleza de ter uma vida espiritual alinhada com um processo de restauração cultural, descentralização do poder e briga pelo que é certo, né? A fundação da Polônia vai ter a mesma história. A Polônia que nos salvou no cerco de Viena e assim por diante. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.